da fama, em um período difícil, ele era o melhor de todos. Chegou a sofrer isso pela mesma chamada que nós temos, pela mesma função de cuidar da igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que muitas vezes a igreja não nos considera, mas a gente tem que entender. Às vezes falam mais de nós, mas nós não podemos falar para Deus. Às vezes jogam um ovo contra nós, a gente só tem o direito de limpar e deixar as lágrimas cair da glória de Deus, porque nós aceitamos a entregarmos como brilho, como a noiva no dia do arrebatamento. A sua chamada não é só o carro, filho. A sua chamada não é só levar lá na frente do departamento. A sua chamada não é só para ter lugar cativo no púlpito. A sua chamada, a sua escolha, Deus te chamou porque viu em você capacidade de sofrer pela igreja e ter alegria. Fique de pé, por favor. E em vez de desabafar, bem dizemos, caluniado, e em vez de reclamar e sair murmurando, glorificando a Deus, porque aceitamos. Somos como condenados à morte. Eles estavam algemados, remando, pá. Mas olha, eu sou a noiva de Cristo, não fere a nosso procedimento racional. Sendo substantivo feminino. Veja, por quê? Porque a função dos vocacionados desde Israel é proteger a igreja. Ou seja, o texto está dizendo, eu aqui não sou quem tem que ser a igreja. Por quê? Porque o termo virgem, depois você vai entender em Mateus 25, quando a gente fala da parábola. Porque eu já falei até isso, só para dar um exemplo. Porque quando um pai judeu, isso é cultural, tem uma filha e o outro tem um filho, por exemplo, eu, o pastor Gegê, o pastor Gegê tem um filho, eu tenho uma filha, eram judeus na cultura. Então, ele com o filho pedia a mão da minha menina para o filho dele, ainda pequeno. E eu concordava, apertava a mão. Então, a partir dali, eu, minha mulher, meus irmãos, minhas filhas, a tia Bela, pura e virgem ao filho do pastor, ao noivo. Então toda a família era embrocada para estar nela. O olho nela. Não pode sair de casa sozinho. Não pode andar sozinho. Tem que saber a roupa que veste. Por quê? Você está comprometida. Eu prometi você ao noivo. E eu vou ter que entregar você pura, virgem a ele. Por quê? O preço do pai do noivo investido vai ser alto. Então tem muita gente por aí achando que a professora de escola foi vocacionado para aparecer, para ser famoso. Você foi escolhido para cuidar da noiva, para entregar a vida. Porque a atenção é ela. Por isso que ele abriu mão de tudo, ele falou, ele entendeu a vocação e disse, me entenda, eu sou bravo, às vezes eu fico com um louco, mas me entenda porque eu prometi entregar vocês a Cristo como a Cristo. Romanos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Põe aí, por diante. Qual era o objetivo dele agora? Ele escrevendo para a igreja de Corinto, onde a gente começou. Aquele homem que a gente falou que era o bambambam do judaísmo. 2 Coríntios 11. Porque ele percebe. Ele rapou no chão e só tem o direito
quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você aí olha, a partir daqui, sintetizando, para a gente continuar amanhã. Sintetizando. Vamos sintetizar. Ele era fariseu, um dos piores grupos. Gálatas, por favor, 1,14. Gálatas 1, 13, 14, para a gente fechar esses primeiros pontos. Gálatas 1, 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação, excedi em judaísmo há muito da minha idade, sendo extremamente enganoso nas tradições de meus pais. Essa é a sua biografia. O menino era top. Marcos 3, alto 9, 3 e 4. Na tela pode ler. Desculpe. Indo no caminho, aconteceu chegando perto de Damasco, subitamente. Tem 10 minutos. Vamos para o ponto. Aí veja que a partir daqui, eles usaram a força. Quem? Jerusalém, os intelectuais. Você pode olhar que não foi Roma, não foi Pilatos. Toda a decisão contra Jesus e os discípulos partiam do templo, dos sacerdotes. Usaram a força, a ameaça para parar os discípulos, mas não conseguiram. E qual era a função dos escolhidos, dos vocacionados? E cuidar. Aí está se formando. Aí, como ele foi o crente, o bom cara, o bom na vírgula da lei de Moisés, intocado, descendente de judeu, descendente de Benjamim. Vamos ler a sua biografia um pouco. Filipenses 3 e 5. Filipenses 3 e 5. Coloque alguém para a igreja ler. Filipenses 3 e 5, por favor, rapidinho. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aqui, cara. Pela lei, ele vai perseguir os crentes. E na observação da lei, irrepreensível. Aí, em suma, ele vai detonar a igreja. Ele vai tentar quebrar a igreja no meio, com todo o intelecto, com todo o poder, com toda a autoridade sacerdotal e jurídica, assola, persegue, e vai terminar onde? Atos 9, com a cara na poeira. E só tem o direito, gente, um homem como Saulo, com o seu poder intelectual, a sua formação, a estrutura financeira, reconhecer alguém fora César e Gamaliel, Senhor, tem que ser coisa grande. Você vai ver que em Atos, eu acho lindo, por isso que ele disse, Jesus, quando ele estava testemunho, falou com ele em hebraico. Porque hebraico aqui era a língua litúrgica, só tratava assunto em hebraico, néctris.
Aí ele, tendo testemunhado, se não me engano, de dizer, ele diz: me desceu uma luz do céu que brilhava mais do que o sol e falou comigo em hebraico. Só Deus. Ninguém viu Moisés sem 40 anos de Egito, sem 40 anos, lá cuidando do rebanho, do sogro de Jetro, não, do seu sogro Jetro, não. Ninguém vira Moisés com 24 horas, não, irmão. Espera a túnica chegar, é uma por ano. Mas aí eu preciso concluir. Vai para cá. Primeiro que Deus precisa para resolver o problema de uma mulher de joelhos, porque essa mulher gerou o Samuel. Mas Deus agora que o Samuel já está gerado, está grande. Segunda coisa que Deus precisa para substituir o rei: Deus precisa de um sacerdote de pé, de um profeta de pé. E eu queria ressaltar com vocês isso aqui. Para mim, um dos maiores desafios nosso como homem de Deus é caminhar no direcionamento de onde Deus quer nos levar. O Samuel era um homem que Deus falava com ele, mostrava onde ele deveria pisar. E aí eu chamo a palavra, sua atenção para a palavra, para uma palavrinha chamada sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade. Pastor GG estava segunda-feira em Patinho, tá, Pastor GG? Deus me deu uma palavra no Salmo 103. Eu falei isso aqui ontem. Parece que eu falei aqui ontem, Pastor GG. Vou repetir quem sou eu. Não é ensinar, é só compartilhar o que Deus. É só compartilhar. O Salmo 103, irmãos, o texto diz em 22 versos. Eu falei aqui ontem: bendiz a minha alma por isso, bendiz a minha alma por isso, por 26 motivos. Mas no versículo 7 está escrito assim: mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas mostrou o seu coração a Moisés, mostrou os seus planos a Moisés, porque Moisés é um homem que tinha sensibilidade. E Samuel é exatamente este homem que tem essa sensibilidade para ouvir o direcionamento de Deus. Olha, Samuel, eu vim aqui porque Deus, ele tinha coragem. Eu posso até orar por você, mas o que Deus está falando é isso, 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 isso. Talvez nunca precisou na história da igreja de homens sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, como nós estamos precisando ouvir nesse momento. E se você estiver na direção que Deus quer te levar, descansa, porque é Ele que vai à frente, abrindo a porta, fazendo tudo. Paulo me ensina, Paulo vai, sabe? Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo disse: não vai. Paulo tentou ir para Bitínia, o Espírito Santo falou: não vai. Naquela noite ele ouviu o grito da Macedônia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele vai para a Macedônia, era abrindo a porta do Evangelho na Europa, Filipos, Tessalônica. E hoje nós estamos aqui porque Paulo ouviu o grito, porque o Evangelho entrou na Europa, foi para os Estados Unidos, veio para a América Latina, Central, veio para a América Latina. E você está aqui porque Paulo soube ter um direcionamento, soube a direção. Irmãos, decisões tomadas na direção do Espírito Santo são decisões que refletem para gerações futuras, para a eternidade. Uma direção tomada fora da direção do Senhor é muito perigoso. E quando a gente está na direção de Deus, Deus é Deus eterno. Vou contar e falo sobre o último ponto e concluo. Vamos para cá. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em maio de 2001. Eu e Eunice. A gente ia passar 3 meses ajudando uma igreja lá na Virgínia, no estado da Virgínia, na cidade de Richmond, na Virgínia. Eu morei 3 meses lá, eu e Eunice. E quando eu pousei em Atlanta, na Geórgia, o único inglês que eu sabia falar era good morning e how are you. E eu aprendi a falar também I don't know speak English, apesar de não saber o que significava, mas eu falava I don't know speak English. Estou brincando, eu não sei falar inglês. O polícia pegou, o pastor GG, olhou o passaporte, olhou e falou uns negócios comigo. Aí eu disse, I don't speak English. Aí ele gritou para uma senhora: please, come here. Speak português, por favor, vem alguém aqui que fale português. E eu com o Eunice do lado, da cor dessa parede, branquinho. Pegaram meu passaporte, botaram numa pasta e levaram para aquela sala lá do FBI, não sei, aquela sala. Dizem que aquela sala é terrível. Me levaram lá. Naquele trajeto da cabine aqui até a sala lá, pastor, eu falei com o Eunice: nós vamos voltar, filho, para o Brasil.
Vou gastar o dinheiro, vou voltar, mas eu aqui com plano. Aí eu disse que não gosto de microfone, mas eu acho ela mais crente do que eu. Ela falou comigo assim: não vou voltar não, Júlio, foi Deus que mandou nós aqui. Não vou voltar não. Ela falou comigo: eu vou no café. E fomos para a sala lá. Aquele monte de polícia, tudo falando inglês, e eu não entendendo nada que estava falando. E aquela mulher baixinha, que era tradutora, quando ela foi traduzir para nós lá no guichê, tudo que eu falava, ela fazia assim com o ombro, colocando em xeque o que eu estava falando. Só que aquela senhora baixinha sumiu para lá. E eu estou lá na sala, da cor dessa parede, mas eu disse encostado, humilhado, sempre triste. E os polícias tudo falando com meus passaportes na mão, lá não entendendo nada. Do nada apareceu uma senhora alta, com cabelo preto na sala, onde nós todo mundo falando inglês, aquele tensão. Uma senhora alta, com cabelo pretinho, entrou na sala cantando assim: Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Alguém falando português e cantando em inglês. Aleluia. Ela chegou perto de mim e falou: tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo bem, o senhor é pastor, o senhor é uma paz do senhor. Eu falei: minha irmã, o senhor é crente? Ela falou: o senhor é da Assembleia de Deus aqui de agora. Aleluia. Aleluia. Se você está ouvindo a voz de Deus, ele vai na frente. Os homens da porta do cemitério tentaram me impedir, mas tinha lá os homens, as mulheres do rancho de profeta para dizer: não, vai. Pega aí o que Deus está falando com você. Você precisa estar na direção de Deus. Mas sabe o que a mulher falou comigo? Muito prazer, eu sou da Assembleia de Deus de Atlanta, eu sou da Assembleia de Deus do Brasil. Fique tranquilo, que daqui para frente eu sou a tradutora do senhor. Tá bom? E ela agora, ao invés de trabalhar para o governo americano, começou a trabalhar para mim. Ela falou: o senhor não fala isso, nem isso. Eu falo assim. O resto deixa comigo. 40 minutos depois, o polícia pegou meu passaporte, entregou e falou: o senhor pode ficar 3 meses aqui, ok? Eu falei: obrigado. Pegou o passaporte dele, meteu o carinho e falou: a senhora pode ficar 6 meses. Eu falei: o quê? Aí depois o Senhor me fez entender que eu falei que ia voltar, Deus falou: fica 3. Ela falou que não ia voltar, fica 6. Então não deixei ela não. Você está entendendo, irmão? Essa sensibilidade. Eu fiquei ali uns 3 meses. Uma igreja de 12 crentes foi para 54 crentes. E uma das maiores experiências que eu tive nos Estados Unidos, pregando numa comunidade brasileira, foi num domingo à noite que eu preguei em português. Me lembro que eu preguei sobre Cafarnaum. Preguei em português. E quando eu fiz o apelo, veio uma moça loira, clara, olhos claros, chorando na frente, aceitando Jesus. Era uma moça da Rússia. Até aí tudo bem, só que ela falava inglês e falava russo. E eu preguei em português. E não tinha tradutor. E quando eu fiz o apelo, ela veio na frente chorando, acabou o culto. Ela falou: thank you very much, Pastor Nader. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. Hoje eu tenho Jesus. Eu quero dizer para o senhor que enquanto o senhor pregava na língua do senhor, eu entendi. Eu entendi. Irmão, o Espírito Santo traduziu para mim a mensagem, a palavra do coração. Porque se você está de pé como sacerdote, Deus vai te usar no momento da crise. Recebe essa palavra como Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Tem que sentar assim. Olha para cá. Deus precisa de uma mulher de joelhos. Deus precisa de um sacerdote de fé. E Deus precisa de um homem segundo o seu coração. Eu quero dizer que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Porque Davi teve muitos problemas. Mas Davi me ensina muitas coisas. Davi era um homem ético. Davi era um homem sincero. Quando Natan chegou e apontou o dedo na cara dele e disse: tu és esse homem, ele disse: realmente, eu que pequei. A culpa não é de Elias, a culpa não é de Batseba, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Só que um homem, segundo o coração de Deus, ele é sincero. Oh, glória. Você sabe aquele monte de gente que
gosta de estar na igreja nas costas dos outros. Não, a culpa, não, ele é um macho, ele é um filho, eu pequei, a culpa é minha. E quando o negócio aperta, irmãos, Davi fala uma palavra que eu vou dizer que você dá vontade de dar um abraço dele. Quando chegar no céu, eu acho que eu vou dar um abraço dele. É que Davi tinha trono, Davi tinha coroa, Davi tinha um cetro para mandar. O Davi tinha dinheiro, Davi tinha casa, Davi tinha um palácio. Davi era um homem muito rico. Mas ele diz uma palavrinha que me encanta no Salmo 40, 18. Ele dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor me tem. O homem segundo o coração de Deus, ele pode ter tudo, mas ele continua dependendo. Esse homem que aqui está, nós sabemos, pastor Gerivaldo, tanto que Deus é o Senhor, todos os pastores, mas nós sabemos que a nossa dependência é toda dele. Se ele tirar a graça, nós não somos nada. Glória a Deus. Davi não tinha medo de perder trono, cara. Davi não tinha medo de perder dinheiro, perder coroa, perder anel. Quando ele pecou, ele sentiu algo que é apavorante. Ele disse assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A coisa mais preciosa que você possui é esta presença que está no seu coração. Aleluia. A coisa mais linda que você tem é esta graça. E Davi sabia disso. Eu sou pobre, necessidade do Senhor cuida de mim. E ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, este homem chamado Davi, você sabe que Abraão foi um homem tremendo, que você encontra no Novo Testamento por talvez aproximadamente umas 20 vezes Jesus sendo chamado de filho de Davi. Porque o homem segundo o coração de Deus, quando ele é aplaudido, ele não recebe a glória, ele aplaude. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus confessa o pecado. O homem segundo o coração de Deus não consegue viver sem a presença. Mas o homem segundo o coração de Deus me ensina uma outra coisa: que não obstante a posição dele, ele é um adorador. Você lembra quando ele trouxe a arca lá na casa do Obed-edom? Ela ficou na casa de Abinadab uns 20 anos, não aconteceu nada. Ficou 3 meses na casa do Obed-edom, explodiu a prosperidade. E agora Davi manda buscar a arca na casa do Obed-edom. E diz a Bíblia que ele tirou a roupa, coroa de rei, vestiu um éfode de linho, e ele ia na frente da arca, bailando, não é assim? Dançando, bailando, na frente da arca. Oh, Deus. Um adorador mexe no coração de Deus. E você sabe que a mulher dele, a Mical, olhou da janela e falou: está igual um pregado, um vadio. E você sabe que Deus não gostou disso. Quando ele chegou em casa, depois de adorar na frente da arca, de pular, de saltar, de quebrantar, ele chegou em casa, a Mical olhou para ele e falou: bonito, tem você igual um empregado na frente dos seus subalternos. Ele disse: ô Mical, eu estava adorando. Oh meu Deus. E esse que você está falando, que estava como um empregado, é melhor que seu pai. Você sabe que Mical nunca mais teve filho. Nunca teve filho. E você nunca acha na Bíblia Mical, esposa de Davi. Você sempre vai achar Mical, filha de Saul. Porque Deus não gostou daquele assunto. Eu sou assembleano há 52 anos, batista, que eu sou desviado da igreja batista, 8 anos de igreja batista, 9 anos, e 52 anos da Assembleia de Deus, mais ou menos. E eu sei que, tem gente que agora eu hoje estou nessa seguinte época, não estou criticando. Amém. Porque a pessoa adora de acordo com o nível de gratidão dele. Aleluia. Eu não critico não, deixa ele adorar. Tem um lugar que a gente vai, pastor Pedro, que as pessoas enxugam lá e assim. Eu fui no lugar outro dia, tinha uma moça com duas carreirinhas, parece um pote. Outros já enxugam lá e assim, ó.
E esta noite eu venho te dizer. Ele chegou aqui. Achei que era aquele que acabou o seu tempo e ainda deu uma prorrogação de 5 minutos. Mas eu já estou terminando. Vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar. Deixa eu te dizer um negócio. Deus tinha um problema para resolver. Eu precisava de uma mulher de joelho, um sacerdote de pé e um homem segundo o seu coração. Se Deus precisar de você, qual será a sua atitude? Era 1º de novembro de 2010. Eu estava em Vespasiano, pregando na escola bíblica de Oqueiro. Faltava 3 dias, o senhor estava lá, meu pastor? Faltava 3 dias. Não, é menor nesse teclado. Você viu que eu sou músico também? Estou brincando, só sei como eu canto. Eu canto, o menino toca em ré, eu canto em mi, vocês ficam com dó. Eu estava em Vespasiano, faltava 3 dias para me assumir em Ipanema. E eu não queria voltar para Ipanema. Estava arrumando uma casa em Patinga, perto do aeroporto. Não queria. Mas a igreja naquele momento, o pastor Divino, tinha operado o coração, precisava entregar a igreja, por causa do problema de saúde. O homem fez um grande trabalho para Deus ali. E eu não queria voltar para Ipanema. Mas para cá o que eu vou te falar e eu concluo. De repente, eu estava em Vespasiano numa manhã de oração. Você sabe aquele dia que você está orando? Tem dia que você fica orando, mas uma oração meio chatinha. Você sabe como é que é? Meu Deus, abençoe, aleluia, Jesus, abençoe. Eu acho que Deus não entende o que você está falando, você está falando. Meu Deus, dá graça. Que graça o quê? Abençoa quem? Mas aquela manhã era uma manhã, sabe aquele dia que você quase encosta em Deus assim, pela presença? Aquele ambiente assim, carregado com a presença. E eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. 3 dias para me assumir a igreja de Ipanema. E eu estava numa dúvida tremenda. E Deus falou comigo 3 coisas. Número 1, volta, porque como eu cuidei de você em Viçosa, eu vou cuidar de você lá. 2, volta, porque você não vai precisar de fazer muita coisa. Eu vou mandar gente para te ajudar. 3, empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. Aí eu imaginei o Criador do céu e da terra, que pega as águas dos mares e dos oceanos na concha da mão, mede o espaço sideral com o punho, conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Chega perto de um ser tão pequeno e ínfimo como a mim e dizer, dá para você emprestar sua vida? Aí eu não aguentei. Fui para Ipanema. Sabe o que aconteceu? Completou semana retrasada 960 novos convertidos batizados nas águas. A nossa igreja tinha 810 membros, uma cidade de 20 mil habitantes. A gente está chegando em 1.700 crentes. Como eu não sei. É o Senhor, pastor? Não. É Deus. É Deus. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que tu falaste. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está falando sobre o céu, pastor. Dessa vez, continue falando. Muitas vidas estão dizendo sim para o Senhor esta noite. Estão dizendo que se o Senhor precisar, elas estão dispostas. Glória a Deus. O Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Eu sei toda a honra, toda a glória, toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Por último,
como condenados à morte, somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Todos os nossos assentos, por favor. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder pela primeira vez estar em Lagoa Santa, na Assembleia de Deus. Isso para mim é gratificante, honroso, e não tenho palavras à altura dos meus agradecimentos que queria expressar. Quero agradecer por esta rica, imensurável oportunidade ao pastor Geraldo Angela, pastor Diego, suas nossas famílias, o ministério, a igreja, e louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor GG. Já temos uma amizade de tempos, e parabéns, pastor, e é muito bom ver. Queridos, a proposta da temática é sobre vocacionados, obreiros, vocacionados e vocacionados. Traduzindo para o nosso vocabulário, o contexto é muito simples. Traduzindo em habilidade, pois o texto de vocação, o vocacionado, ele vem dentro de um contexto latim que é vocare, ou chamados, espontaneidade. Quando nós analisamos também no grego, está voltado para eclésia, igreja, tirados para fora, chamados. Em um sentido mais simples, é a habilidade para desenvolver uma função, uma profissão, ou para aquilo que ele tem. Os irmãos já observaram que às vezes você vê pessoas que tomam conta das crianças, dos jovens, um obreiro, um pregador, um pastor, e você às vezes diz, rapaz, essa pessoa tem chamada. Não é verdade? A gente não expressa por conta das habilidades que ele faz, tão bem feito aquilo que ele está fazendo, ou foi chamado para fazer. O que Deus disse que ia fazer com a igreja, e Jeremias não acreditou e entrou em um princípio de desespero. Por quê? Quando Deus tira Israel do Egito, Israel, igreja, Israel, povo de Deus, Israel, coletivo. Quando Deus chega na planície do Monte Sinai, ele convoca Moisés ao monte, capítulo 24 do Êxodo, e chega para Moisés e diz, Moisés, diz ao povo que eu quero fazer uma aliança de fidelidade. E o povo aceitou. A Bíblia diz que Moisés volta, diz a Deus a proposta que o povo aceitou, e Deus ratifica a aliança em sangue de novilhos. Ali, Deus diz, eu vou conduzir este povo à terra prometida, mediante esta aliança. Veja que quando a igreja de Israel fecha uma aliança com Deus para ser fiel, vem o capítulo 25 disso. E o que é que Deus faz no capítulo 25? Vai ensinar a Moisés a escolher homens com habilidade. Olhe para mim, senão você vai perder o raciocínio. Vai escolher homens com habilidade
Porque na época, eu falo homem, por conta da cultura da época, para quê? Por que Deus escolhe de 12 tribos uma? Tira-lhe todo o direito de herança. Para quê? Para aquela tribo se dedicar aos cuidados da igreja. Então Deus vocaciona a tribo de Levi para um objetivo: cuidar de Israel no contexto espiritual, para manter a presença de Deus. Observe que tudo que era sagrado era a tribo de Levi, coatita, meraritas. Então, houve uma convocação aonde todos os obreiros envolvidos com Israel no contexto espiritual tinha que ser de Levi. Se nós analisarmos o decorrer do período, observe que com o passar do tempo, este povo enfraqueceu. Senhor, observe, o pastor falou de ali. Pode olhar que sempre Deus cobrava os vocacionados. Punia o povo, mas cobrava dos escolhidos para cuidar da igreja. A ponto que chegou o ápice de o profeta chamá-los de mercenários. Está escrito. Quando Israel chega ao ápice do pecado, Deus culpa os vocacionados. Então Deus castiga o povo e promete arrebentar com Israel para recomeçar de novo. Aí Jeremias é quem está na brecha para ouvir Deus dizer que vai destruir o seu povo. Aí Jeremias contesta, reclama, e Deus diz: desce a casa do oleiro, que eu vou te mostrar. Aí, no sentido resumido, Deus diz: eu vou desfazer, mas eu vou refazer de novo. Veja o capítulo 31 de Jeremias, salvo engano, versículo 31. Salvo engano, vamos ler, é uma escola. Bíblia, rapidinho, me ajuda. Salvo engano, veio a mente agora, Jeremias 31, versículo 31. O que é que Deus diz? É isso mesmo. Achou? Quem achou? Um aluno do Galileu? Um obreiro, uma vocacionada? Eis aí vem dias. Eis aí vem dias. Diz o Senhor: Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no Isso. dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Você vê que Deus estava dizendo por boca de Jeremias que apesar de todas as alianças que o povo quebrou, aí Deus toma a aliança do Êxodo 24, quando os tirou da casa do Egito, fez a aliança de sangue de animal e eles envalidaram. Mesmo eu tendo me casado com eles, feito um voto matrimonial com eles, eles foram o desposado, foram infiéis a Deus. Aí Deus disse: mas eu vou fazer com eles uma nova aliança. E se você continuar lendo, você vai saber qual é. Quando o povo vai para o cativeiro, eles voltam, não tem mais gente. Até aqui
cativeiro tinha reis. Depois do cativeiro, não tem rei. Quem vai predominar de novo, volta. Antes de Samuel, são os sacerdotes. O período dos reis. O sacerdote era agora quem protagonizava os vocacionados para o espiritual, para o recomeço. Quando o Império Grego-Macedônio, cerca de 360 anos antes de Cristo, domina a Palestina, eles colocam discorrermos acerca da proposta é uma escola. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Quando o apóstolo vai falar sobre os coríntios e os vocacionados, aqui chamados de apóstolos na igreja. Versículo 9 ele diz: pois tenho para mim que Deus amou